Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês Sem Barreiras, módulo 1 básico. Hoje nós teremos a Unit 16, Prepositions, Part 1. Professor, o que são prepositions? Na língua portuguesa, pessoal, prepositions são preposições, ou seja, aquelas palavras que indicam local, posição e ajudam a entrelaçar as estruturas. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, embaixo, em cima, do lado, acima, sobre, entre outras. Então, hoje nós teremos uma aula específica para apresentar preposições para vocês. Muitas pessoas falam, ai professor, estou confuso, preposição é muito difícil, existem muitos contextos. Então, para facilitar a vida de vocês, eu preparei uma aula muito clara, com várias ilustrações, contextos, para nós aprendermos juntos o uso de cada uma das preposições. Aqui na aula, nós teremos uma aula de preposição 16, outra aula de preposição na 17 e outra aula de preposição na 18, tudo bem? Eu não diria que é difícil, eu diria para vocês que são aulas ricas, né? E preposição, pessoal, faz toda a diferença. É uma palavra que muda todo o contexto se você não souber usá-la corretamente. Então, prestem atenção e foquem agora comigo, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso amigo in. Professor, o que significa in? Literalmente dentro, ok? Andrea is in the bank now. André está dentro do banco, ok? There is water in the glass. A água no copo. Na primeira estrutura, Andrea is in the bank. Eu tinha até falado para vocês now. Pode acrescentar aqui agora, não tem problema, para deixar a estrutura completa. Andrea is in the bank now. Então, esse in é uma preposição que indica que a Andrea está literalmente dentro do local que é o banco. Então, Andrea está dentro do banco agora. There is water in the glass. A água dentro do copo. Professor, como eu sei que é dentro do copo? Nós temos a preposição in, ok? Agora, a próxima preposição, at. Então, prestem atenção, pessoal. At significa no e na, e eu uso essa preposição quando eu me refiro a lugares ou horário. Então, repito, at significa no e na. Eu uso esta preposição quando eu me refiro a lugares ou horário. Prestem atenção, não falei que eu estou dentro, falei que eu me refiro a lugares. Cito um exemplo em português, claro. Marcelo trabalha na escola, ela trabalha no banco, ele trabalha na universidade. Então, eu só estou me referindo ao local onde estas pessoas trabalham. Portanto, eu vou usar at. Os nossos exemplos. Andrea works at the bank. Andrea trabalha no banco. Andrea works at Bangor. Andrea works at Bangor. Pessoal, só uma observação. Aqui na de cima, para falar no banco, eu usei at the bank. E quando eu mencionei o nome do banco, eu só usei at. Professor, por que você fez essa diminuição de estrutura? Por que você tirou the da segunda estrutura? Então, quando a palavra ela for geral, de uso genérico, com banco, padaria, mercado, açougue, eu uso at the. Agora, se eu mencionar o nome da empresa ou da organização, eu só vou usar at, como no caso aqui, at Bangor. E agora o outro uso do at. Usamos at também quando nos referimos a horário. Em português nós falamos assim às 2 horas, às 3, às 4, às 5. Então esse as no português seria o nosso at. She goes to work at 8 a.m. Ela vai para o trabalho às 8 horas da manhã. We go to the university at 8 p.m. Pessoal, pratiquem comigo a pronúncia dessa palavra. Falem comigo, ó. University. Então, ó, nós vamos para a faculdade às 8 horas da noite. Então, presta atenção. De manhã eu uso AM. Do meio-dia até meia-noite eu uso PM. On.
Quem já ouviu a seguinte frase? The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. Então, the book is on the table significa literalmente o livro está em cima ou sobre a mesa. Tudo bem, pessoal? Então, portanto, a preposição on significa sobre e em cima. Professor, existem outros usos para essas preposições? Para o in, para o at, para o on? Sim, existem outros usos que eu já vou compartilhar com vocês. Vamos começar aqui com meios de comunicação. Observação: tudo que for relacionado a meios de comunicação, usamos com a preposição on. Então, prestem atenção, sempre que eu me referir a meios de comunicação, vou usar a preposição on. Então, leiam comigo: online, on the internet, on the website, on the computer, on the radio, on TV, on the Facebook, on the WhatsApp and on the microphone. Então, prestem atenção, sempre que eu me refiro a meio de comunicação, qual a preposição que eu vou usar? On. Então, como que fala na internet, pessoal? On the internet. Como que fala no computador? On the computer. Como que fala na TV? Sim, on TV. Professor, como fala no Facebook? On the Facebook. Pessoal, como fica no microfone ou ao microfone? On the microphone. Então, estudem. Vamos lá. Professor, tem exceção para essa regra? Tem sim, tá bom? Então, quando você se referir a esses 3 meios de comunicação, ao jornal, à revista e ao noticiário ou às notícias, nós usaremos a preposição in the. Professor, mas por que essas exceções? Olha, pessoal, sinto muito. Tem que perguntar para esse Epsa que criou o primeiro dicionário. Então, vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. In the newspaper, no jornal. In the magazine, na revista. In the news, no noticiário. Então, leiam comigo de novo as exceções. In the newspaper, in the magazine, in the news. Agora nós vamos praticar algumas expressões. Então, leiam comigo. Useful expressions. Useful expressions. At home significa literalmente em casa. Marcelo is at home. Marcelo está em casa. At work, no trabalho. Marcelo is at work. At school, na escola. Marcelo is at school. Então, pratiquem comigo mais uma vez as 3 expressões. At home, em casa. At work, no trabalho. At school, na escola. Agora, outro uso para in. Nós vamos usar o in, pessoal, para todos os compartimentos da casa. Por quê? Se é compartimento da casa, está onde? Dentro do espaço físico da casa. Por isso que nós usaremos in, ok? Então, leiam comigo. Ó. In the kitchen, in the bathroom, in the bathroom. Pessoal, pronuncie essa palavra comigo, ó, presta atenção. Sempre quando eu for pronunciar o TH, onde vai mesmo a língua? Entre os dentes, ó. Bath, bath, bath. Então, coloque a mão em frente ao rosto, ó. Bath. Sentiu o vento? Se você sentiu o vento, a pronúncia está correta. Se não colocar a língua entre os dentes, você não vai ouvir esse vento. Então, bath. Falem, vamos praticar comigo esse TH, ó. Pratique comigo colocando a língua entre os dentes, ó. Thida, thab, thambar. Bem rápido. Thida, thab, thambar. Thida, thab, thambar. Agora falem comigo. Bathroom, bathroom, bathroom. Então presta atenção que eu estou de olho em você, mesmo aqui do outro lado da tela. Então vamos lá. In the bathroom. In the living room. In the dining room. In the bedroom. In the garage. O exemplo, Miriam is cooking in the kitchen. Então, Miriam está cozinhando na cozinha. Então, ó, in the kitchen, na cozinha. In the bathroom, no banheiro. In the living room, na sala de estar. In the dining room, na sala de jantar. In the bedroom, no quarto. In the garage, na garagem. Miriam is cooking in the kitchen. Miriam está cozinhando na cozinha. Usaremos a preposição on
para mencionar que estamos dentro de meios de transporte público ou coletivo e aqueles que podemos subir ou montar. Então, recapitulo com vocês isso. Aqui é uma exceção. Quando eu quiser dizer que eu estou dentro do meio de transporte público, ok? Ou coletivo, e aqueles que eu posso subir ou montar, eu vou usar a preposição on. Professor, você não falou que quando eu estiver dentro de um local, eu não devo usar a preposição in? Sim, essa é a regra geral, aqui é uma exceção. Você tem que guardar essa exceção. Meio de transporte público ou coletivo, para falar que eu estou dentro deles, nós usaremos a preposição on. Então vamos praticar aqui, leiam depois de mim. On the bus, on the train, on the airplane, on the boat, on the ship, on the bike, on the horse. Então, on the bus, no ônibus, on the train, no trem, on the airplane, no avião, on the boat, no barco, on the ship, no navio, on the bike, em cima da bicicleta, on the horse, em cima ou sobre o cavalo, ok? Os exemplos. She is on the bus. Ela está dentro do ônibus. Repito, mas por que dentro? Porque para falar que eu estou dentro do meio de transporte público ou coletivo, eu uso a preposição on. É uma exceção, ok? Arnold is on the bike. Então, Arnold está na bicicleta, andando de bicicleta, tudo bem? Então, professor, agora existe exceção da exceção? Sim, pessoal. Então, prestem atenção que eu vou dar uma explicação para essa exceção da exceção, tá bom? Quando você se referir a meio de transporte individual, que no caso é o carro, e o táxi, que não deixa de ser um carro, você vai usar a preposição in. Então, repito, só para recapitularmos juntos. Para falar que estamos dentro do meio de transporte público ou coletivo, usaremos a preposição on. Aquele meio de transporte que eu posso montar ou subir, professor, on. Professor, se for um meio de transporte individual, como o carro e o táxi, para falar que eu estou dentro, o que eu vou usar? In the. Então, leiam comigo. In the car, in the taxi. Professor, como eu falaria estou dentro do carro? I am in the car. Como eu falaria estou dentro do táxi? I am in the taxi. Então vamos lá, observe. I am working in the office. Estou trabalhando no escritório. Professor, eu posso traduzir estou trabalhando dentro do escritório? Pode, pessoal. Mas a língua portuguesa, quando eu digo estou trabalhando no escritório, já fica implícito que é dentro do local, tudo bem? Agora observem aqui, ó. Preste atenção. I work on the office. É correto falar I work on the office? Sim ou não? Quem pode me responder? The book is on the table. The book is on the table. Então, on significa o que mesmo? Em cima, sobre. Posso falar que eu trabalho em cima do escritório? Claro que não. Geralmente nós trabalhamos dentro do espaço físico do escritório. Então, portanto, podemos falar assim, ó, I work in the office. Trabalho dentro ou no escritório, ou I work at the office. Ambas as estruturas estão corretas. O que muda, quando eu digo que I work in the office, eu estou dizendo o quê? Que eu trabalho dentro desse espaço físico. E quando eu falo I work at the office, o que eu quero dizer, pessoal? Estou me referindo ao local onde eu trabalho no escritório. Falem comigo, ó. Inside, outside. Inside, outside. Professor, quando eu uso inside para você falar do lado de dentro, outside do lado de fora, ok? Observem a figura aqui, ó, do lado de dentro da casa, inside, aqui na praia do lado de fora, outside. Vamos para os exemplos. She is studying in the classroom. She is studying in the classroom. Então, ela está estudando na sala de aula no momento, ok? Professor, espera aí, para falar dentro você usou a preposição in. Inside significa do lado de dentro. Qual seria a diferença entre in e inside? Então, observem, pessoal, in significa literalmente dentro. Agora, quando eu quero ser específico para uma situação determinada, ó, hoje ela está trabalhando dentro do escritório.
Ela não está fora do escritório fazendo vendas externas. Ela está dentro do local, ela está do lado de dentro hoje. Então, nesse caso, você vai usar inside. É um contexto específico. Hoje ela está do lado de dentro do escritório, porque geralmente ela trabalha do lado de fora também. Yesterday, they were studying outside the classroom. Yesterday, they were studying outside the classroom. Ontem eles estavam estudando do lado de fora do jardim, ok? Então, grave inside do lado de dentro, outside do lado de fora. Então, para falar que uma pessoa está hospitalizada, como que fica? She is in hospital. Ela está hospitalizada. Agora, prestem atenção. Para falar que a pessoa não está hospitalizada, mas está dentro do hospital no momento, she is in the hospital. She is in the hospital. Ela está dentro do local. Agora, repitam comigo. She is in hospital. Ela está hospitalizada. Pessoal, vocês observaram o tamanho da diferença que uma palavrinha, esse the, ele faz na estrutura? Então, observem bem, para falar hospitalizada, in hospital, para deixar bem claro que a pessoa está dentro do local, in the hospital, ok? Agora, vamos retomar juntos o uso do at. Quando eu uso at? Eu uso at para nos referirmos a lugares, incluindo empresas e organizações e horário também. At 1 o'clock, 1 hora. At 2 o'clock, 2 horas. Então, pessoal, o que é correto falar? I work at the Itaú ou I work at Itaú? Quem pode me ajudar? A segunda estrutura está correta. I work at Itaú. Sempre quando eu mencionar o nome da empresa, da organização, só vou usar a preposição at. Então, quando a palavra for genérica, geral, banco, padaria, açougue, mercado, supermercado, açougue, o que eu vou usar? At the, que é o THE, ok? Vamos ler com o professor aqui. John works at Ford. Jacqueline works at the lab. Celeste works at Unifesp. Marcelo works at Having Fun School. Darcy works at the company. Então, John works at Ford. John trabalha na Ford. Mencionei o nome da empresa, at Ford. Jacqueline works at the lab. Ela trabalha no laboratório. De forma geral, usei at the. Celeste works at Unifesp. Mencionei o nome da empresa, at Unifesp. Marcelo works at Having Fun School. Mencionei o nome aqui da nossa escola, eu coloquei at Having Fun School. Darcy works at the company. Então, Darcy trabalha na empresa. Na empresa, não estou mencionando nome, é uma empresa geral, eu uso at the. Ficou claro, pessoal? Então, vamos lá. Mais exemplos aqui, ó. She works at Canadian Airlines. Eric works at Unifesp. Jack works at TAM. Então, ó, mencionei o nome da empresa, Canadian Airlines, usei at. Mencionei o nome da Unifesp, at. A empresa TAM, então at TAM, tudo bem? Professor, se fosse de forma geral, aí nós acrescentaríamos o the, para deixar bem claro que é um local específico. Marcelo works at the school. Então, Marcelo trabalha na escola. Marcelo works at the company. Marcelo trabalha na empresa. Quando eu coloco the, pessoal, ok? O the nós chamamos de artigo definido. Ele especifica o local. Agora, se eu quiser mencionar o nome do local, eu só vou usar a preposição at. Curiosidades. Posso falar she works in the company? Pode. Quando eu falo she works in the company, significa que ela trabalha na empresa. Professor, se eu quiser somente me referir, falar que ela trabalha na empresa, aí eu digo she works at the company. Ok? Então vamos lá. Veja a diferença. Alba works at the bank. Palavra geral, tudo como fica. Alba works at Itaú. Então, mencionei o nome, eu só uso at, ok? Aqui nós temos um pedreiro trabalhando no telhado. Então, fica the bricklayer is working on the roof. Once again,
The bricklayer is working on the roof. Então, o pedreiro está trabalhando aonde? Em cima do telhado. Professor, tem alguma exceção para on? Porque você disse que em cima, certo? Tem alguma situação que eu possa usar on como dentro de um espaço, dentro de um local? Tem sim, eu já vou mostrar. Por enquanto, gravem assim, fica em cima e sobre, ok? Então, vamos lá. Agora, a exceção de on. No caso abaixo, não significa em cima, mas dentro do local. Então, pessoal, observem agora. Sempre quando eu for falar que eu trabalho na fazenda, naquele local específico, que é a fazenda, eu vou usar a preposição on. Não me perguntem por quê, porque eu não sei porque inventaram essa exceção de exceção novamente. A única coisa que eu sei, eu vou dar um exemplo para vocês ilustrarem, tá bom? Então, vamos supor que vocês estejam dentro de um helicóptero e desse helicóptero você olha para baixo e vê uma casinha pequenininha em cima de um pedaço de terra imenso, que é uma fazenda, né? Então, geralmente a fazenda é um pedaço assim de terra imenso e a casinha da fazenda, comparando com todos aqueles alqueires, hectares e tudo, pessoal, se torna pequenininha. Portanto, nós vamos usar I work on the farm. Professor, e se eu quiser falar assim que eu trabalho no campo? Eu planto, eu colho, como eu diria no campo? Marcio works in the field. Marcio works in the field. Então, no campo eu uso in the field, na fazenda, on the farm. Sobre, em cima, the book is on the table. Essa vocês não podem esquecer. O livro está sobre a mesa. The book is on the floor. O livro está no chão. The car is on the street. O carro está na rua. Pessoal, só uma observação. Nosso curso é inglês americano, portanto, nós falamos on the street, ok? Então, tudo que for rua, avenida, rodovia, esquina e seus derivados, nós usamos a preposição on dentro do inglês americano. Professor, se fosse o inglês britânico para falar na rua, na avenida, na estrada, o que nós usaríamos? Usaríamos a preposição in. Então, como nosso método é americano, nós vamos usar a preposição on, ok? Então, leiam depois de mim, ó. On the street, on the corner, on the road, on the highway, on the avenue. Once again, on the street, on the corner, on the road, on the highway, on the avenue. Então, more examples. The pan is on the stove. A panela está em cima do fogão. The fruits are on the counter. As frutas estão aonde, pessoal? No balcão. Então, leiam mais uma vez comigo aqui, ó. The pen is on the stove. The fruits are on the counter. Então, visualize as frutas em cima do balcão. For. Quando nós usamos for, professor? Nós usamos for quando você faz algo por alguém. Ele estava com o braço quebrado, não pôde dirigir o carro, você dirigiu o carro por ele. Daí você vem e me conta, I drove the car for him. Dirigi o carro por ele, ok? She cooks for her family on Sundays. Ela cozinha para a família dela aos domingos, ok? To, leiam comigo, to. Então, to significa para, relacionado à direção, ok? Então, leiam comigo. I am traveling to the USA now. Estou viajando para os Estados Unidos agora. She's taking her son to school right now. Ela está levando o filho dela para a escola neste exato momento. They go to work by car. Eles vão trabalhar de carro. She walks to school every week. She walks to school every week. Ela anda para a escola todas as semanas, ok? Então, gravem assim. To significa direção. For, quando eu faço algo por alguém. Então, leiam mais uma vez comigo aqui. I am traveling to the USA now.
She's taking her son to school right now. They go to work by car. She walks to school every week. From. O que esse from significa? Origem, pessoal. I'm from São Paulo. Sou de São Paulo. I was calling from the USA. Estava ligando dos Estados Unidos. I was coming from the farm. Estava voltando, ouvindo da fazenda. Lembra farm? Pessoal, como eu falo, eu trabalho na fazenda. Quem lembra? I work in the farm ou I work on the farm? Então, quem falou on the farm acertou, ok? She's coming from the beach. She's coming from the beach. Ela está vindo da praia. Então, pronuncie essa palavra aqui comigo. Ó. Beach. Beach. E quando vocês forem pronunciar o C, ó, calling, coming, você vai produzir esse C no meio da boca. Fale de novo comigo. Ó. Calling, coming, calling, coming. Então, não é come, é coming. Então, C no meio da boca. Coming. Into significa, pessoal, movimentando-se para dentro de algum lugar, ok? Vamos ler os exemplos juntos. She was walking into. O que into significa, professor? Movimentando-se para dentro de algum lugar. She was walking into the building. Ela estava andando para dentro do prédio. He jumped into the swimming pool. Ele pulou para onde? Para dentro da piscina, tudo bem? Então lembre-se, esse into, o que ele representa? Que você está se movimentando para dentro de algum lugar. Leiam de novo comigo. She's walking into the building. He jumped into the swimming pool. By, meio de transporte. Então presta atenção. Você usa esse by para descrever o meio de transporte pelo qual você se locomove para algum lugar. Vou para a escola de carro, vou trabalhar de trem, de metrô, de ônibus. Então leiam comigo. She goes to school by bus. Ela vai para a escola, de que forma? De ônibus. They like to travel to the beach by car. Eles gostam de viajar para a praia de carro. We go to the club by taxi. Vamos para o clube de táxi. Exception, exceção. Pessoal, então prestem atenção. Quando eu falar pé, eu vou usar on foot. Falem comigo, on foot. Então, he goes to work on foot. Ele vai trabalhar a pé. Agora nós temos uma tabela aqui fantástica que resume alguns contextos de cada preposição. Eu vou ler com vocês o conteúdo, vou explicar, vocês parem e anotem para memorizar, tudo bem? Porque como a preposição, pessoal, as preposições têm vários contextos, o que nós podemos fazer para memorizar? Anotar cada um deles e colocar exemplos, porque muitas vezes o aluno acaba lembrando pela ilustração. Quando eu for me referir a períodos do dia, eu vou usar a preposição in. Então, ó, in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, in the evening, à noite. Então, quando eu for me referir a meses, em agosto, em setembro e outubro, também vou usar a preposição in. In February, que é em fevereiro. Quando eu me referir a estações do ano, também vou usar a preposição in. In the spring, na primavera. In the summer, no verão. In the fall or in the autumn, significa no outono. In the winter, no frio. Pessoal, agora observem aqui, ó. Quando eu me refiro a anos, em 99, 98, 2015, 2018, também uso a preposição in. Então, in 2013. Então, prestem atenção. De 2001 até 2009, você pronuncia 2001, 2002, 2005, 2006. A partir de 2010, você quebra em duas dezenas. Fica 2010, 2011. Ok? Agora, nos anos 90, in the 1990s. Mais uma vez, in the 1990s. Okay? Então, só retomando, o in nós usamos para períodos do dia,
para meses, para estações do ano e para anos, ok? Agora, on, nós usamos para dias da semana. On Sunday, no domingo. On Monday morning, na segunda de manhã. On Tuesday afternoon, na terça à tarde. On Wednesday evening, na quarta à noite. Leiam comigo mais uma vez para praticarmos juntos. Sunday, Monday morning, Tuesday afternoon, Wednesday evening, my birthday. Pessoal, espera aí. Eu tenho uma palavra que eu uso com TH. Onde eu posiciono a língua mesmo? Entre os dentes, professor? É isso aí. Então, sempre que você for falar a palavra birthday, no aniversário dele, no aniversário dela, no meu, no seu, no deles, no nosso, você vai usar on também com birthday. Então, on my birthday. Once again, on my birthday. Birthday. Então, lembre-se, TH, língua entre os dentes. Birthday, ok? Professor, como que fala no feriado? On a holiday. Agora, pessoal, só uma observação. Se eu mencionar só um mês, eu uso a preposição in. In July, in August, in December. Agora, se eu falar o mês mais o dia, eu uso a preposição on May 5, ok? On a weekday, em um dia da semana. On the weekend, no final de semana. Para vocês gravarem weekday, que é dia da semana, day é dia, week é semana. Final de semana, que é Saturday, Sunday, end significa final e week semana. Então fica final de semana que forma the weekend. Tudo bem? Então, professor, como eu falo em um dia da semana, on a weekday? Como eu falo no final de semana, on the weekend, no inglês americano, ok? At. Então, at eu uso para me referir a horários. Vamos lá juntos. At night, à noite. At 10:30, às 10h30. At noon, ao meio-dia. At midday, ao meio-dia. Professor, como fica a meia-noite? At midnight. Na hora de dormir, at bedtime. Então vamos juntos, pessoal. Professor, como fala quando o sol nasce? At sunrise. Quando o sol se põe? At sunset. Quando o sol nasce, pessoal? At sunrise. Quando o sol se põe? At sunset. Agora, professor, existe outra forma de falar no final de semana? Sim, no Reino Unido, na Inglaterra, para falar no final de semana, vocês podem usar at the weekend. Então, eu repito, no inglês americano, no final de semana fica on the weekend. No inglês britânico, para falar no final de semana, nós vamos usar at the weekend. Então, collocations, colocação. Professor, o que é uma colocação? Observem, pessoal. Na língua portuguesa, eu posso falar assim, pensei de você hoje. É assim que nós falamos? Qual que é a forma correta? Pensei em você hoje. Então, isso nós chamamos de regência verbal. Todo verbo na língua portuguesa possui uma preposição. Você não pode usar qualquer uma. Todos já têm a sua preposição adequada. Na língua inglesa, pessoal, é a mesma coisa, tudo bem? Todos os verbos possuem a sua preposição e isso você não pode mudar. Professor, em português eu já aprendi, eu já sei, aprendi por osmose, repito as mesmas estruturas desde criança e acabei memorizando. E agora em língua inglesa, o que eu faço para saber qual preposição usar com cada verbo? Eu traduzo do português para o inglês? Nunca, pessoal. Português é uma língua, inglês é outra língua, então não tem nada a ver com a outra. Em português eu penso em, inglês I think in. Não. Mas e se eu não souber, professor, é escolha a mais bonita, eu chuto a melhor, a que sua melhor não. Se você não souber qual que é a preposição de um verbo em língua inglesa, o que é adequado, o que é correto fazer, adivinha? Usar o pai dos intelectuais, que é o dicionário. Professor, mas por que você chama o dicionário de pai dos intelectuais? Porque eu só usa dicionário quem quer aprender, quem tem curiosidade em aprender e pesquisar, tudo bem, pessoal? Então eu repito.
Em língua inglesa, quando eu quiser saber a preposição de um determinado verbo, se eu não souber de cor, eu preciso verificar no dicionário qual que é a preposição determinada de cada verbo. É isso em língua inglesa que nós chamamos de colocação. É um verbo que é casado com uma determinada preposição, tudo bem? Vejamos alguns aqui, ó. To buy for, I will buy a car for you. Então, sempre que você usa o verbo buy, você vai usar o verbo buy com a preposição for. To cook for, cozinhar para, I'll cook. I will cook something for you. Eu cozinharei algo para você. Professor, então você nos disse que da mesma forma que todos os verbos em língua portuguesa possuem uma preposição, em língua inglesa também. Então, se eu precisar saber qual que é a preposição de determinado verbo, eu não posso traduzir do português para o inglês, não. Eu não posso inventar, não. Eu não posso procurar qual que é mais bonito, não. Então, o que nós devemos fazer, pessoal? Buscar no dicionário, tudo bem? Então, como que eu busco? Agora eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos esses verbos. Leiam comigo. To relate, to associate, to differ, to dream, to think. Professor, então, qual que é a preposição de cada um desses verbos? Vamos buscar juntos aqui, pessoal. O dicionário que eu adoto é o Longman, dicionário escolar, devido à praticidade e à didática, que é muito boa, ok? Então, vamos procurar a preposição do primeiro verbo, que é relate. Achamos, ótimo. Por que eu gosto desse dicionário? Observem, ó. Relate. Relate, ó, aqui tem a transcrição fonética de como ler a palavra e se você clicar aqui, vai sair o som relate, relate. Então aqui nós temos a pronúncia americana e no azul nós temos a pronúncia britânica, tudo bem? Então, professor, qual preposição eu devo usar com o verbo to relate? To relate to. Esse STH significa something. Professor, se eu encontrar esse SB aqui, o que significa esse SB? Somebody, que é alguém. Então, eu repito, STH, something, que é algo, alguma coisa, e o SB significa somebody, que é alguém. Então, sempre quando eu usar o verbo to relate, eu vou usar o verbo to relate com a preposition to, ok? Então, vamos lá. Próximo, professor. Qual que é o próximo verbo? To associate. Então, qual é a preposição do verbo to associate? Então, vamos juntos. Ó, de cara. To associate something, somebody with. Então, o verbo to associate eu sempre vou usar com a preposição with. To associate with somebody, relacionar-se com alguém. To be associated with something, ser ligado a algo. Então, sempre que eu usar o verbo to associate, eu vou usar com a preposição with. Next. Próximo. Differ. Differ. Então, o verbo differ significa variar, ser diferente, tudo bem? Opa, professor, aqui tem duas estruturas. Eu posso usar o verbo to differ com duas preposições, certo? Pessoal, agora só uma observação. Então, quando vocês estiverem pesquisando a preposição de determinado verbo no dicionário, verifiquem cada exemplo. Por quê? De vez em quando, um determinado verbo tem duas preposições, não muda o significado, e de vez em quando, um determinado verbo tem duas preposições, e com cada preposição ele forma um significado diferente, que é o caso do nosso amigo to differ. Então, to differ from significa diferir de algo ou de alguém. To differ with somebody about something significa discordar de algo ou de alguém. Então, ser diferente de algo ou de alguém eu uso differ from. Discordar de alguém eu uso differ with. Para o próximo, dream. Então, o verbo to dream. Opa, de cara, então, to have a dream about. Então, posso usar dream com a preposição about? Professor, só about ou tem mais outras? Vamos verificar. Eu gosto do Longman, pessoal, porque ele é muito rico, ele dá vários exemplos aqui, ó. Então, nós encontramos uma to dream about, que significa ter um sonho ou sonhar com, ok? To dream about.
something or somebody, sonhar com algo, sonhar com alguém. Opa, aqui no exemplo 2, to dream of, to dream about doing something. Então, o verbo to dream, você pode usar com a preposição of, barra about. Tanto faz, você pode usar tanto com of, quanto com about, não terá mudança de significado. Então, sempre que nós tivermos uma barra, pode ser tanto um como o outro. Quando estiverem estruturas, exemplos diferentes, prestem atenção, porque pode mudar o significado. Então, eu repito. To dream eu posso usar com a preposição of ou com a preposição about. Next. Think. O verbo pensar, que é think. O verbo think. Opa, de cara, pessoal, tá vendo? To think. Posso usar com a preposição about ou com a preposição of também. Então, sempre que tiver uma barra, significa que pode ser tanto uma como outra e o verbo não vai mudar o significado, tudo bem? Então, vamos colocar aqui as preposições juntos. To relate, usamos com a preposição to. To associate, usamos com a preposição with. To differ, usamos com a preposição from. To dream, podemos usar a preposição about, ou podemos também usar a preposição of. O verbo to think, podemos usar a preposição about, podemos usar também a preposição of, ok? Agora, pessoal, agora vamos respirar um pouco, vamos arejar nossa mente, tudo bem? Então, depois de tanto conteúdo, de tanto contexto, professor, com cada uma dessas preposições e essa dica que você deu, collocation, que é uma colocação, cada verbo tem a sua preposição, não dá para inventar, copiar do português, que eu preciso buscar no dicionário. Agora, o que nós faremos? Como nós aprendemos muito conteúdo, vários contextos para cada uma das preposições, eu vou praticar, fazer um exercício de prática com vocês e ao longo do exercício eu vou retomando o contexto. Então, se você esqueceu algum contexto, tome notas, tudo bem? Porque, pessoal, aprendizado é o que? É repetição. Quanto mais você anota, copia exemplos, melhor será a sua consolidação, ok? Aqui nós completaremos com in, at, on. Então, vamos começar. Mês. Qual que é a preposição que eu uso para mês? In October. 6 o'clock. Qual que é a preposição que eu uso para horário? At. Dias da semana, o que eu uso? On Monday, na segunda. Estações do ano, o que eu uso? In the winter, no inverno. 10:45 a.m., às 10h45 da manhã. Qual preposição eu uso para horário? At. Sundays, aos domingos, que é dia da semana. Qual preposição eu uso? On. The summer, no verão. Qual preposição que eu uso para estações do ano? In. Noon significa meio-dia. Qual a preposição de horário? At. October 23. October 23. Opa, aqui eu tenho o mês mais o dia. Então, quando eu tiver o mês mais o dia, eu uso a preposição on. Professor, se tiver só o mês, nós usaremos a preposição in. Agora o ano. 1969. Então, para anos eu uso a preposição in. Lunchtime, na hora do almoço. Pessoal, tudo que tiver essa palavra time significa horário. Portanto, eu vou usar a preposição at, na hora do almoço. Opa, January 3, 2001. Tem o mês mais o dia, o que eu vou usar? On. Professor, se fosse o mês, somente o mês, in. Então, fica on January 3, 2001. Então, aqui, ó, aqui nós temos o ano também. O que eu vou usar para ano? Quem lembra? In. Então, fica in the 800s. Então, fica no ano 1800. Em inglês, a gente fala 800s. Dormir, eu uso at. At bedtime. Datas comemorativas. Ou quando eu... Se tiver só a data comemorativa, eu uso at. Agora, se tiver a data comemorativa, mas a palavra day, vou até colocar aqui na frente, day, que é dia, ou eve, que é véspera, nós usaremos a preposição on. Se tivermos só a data comemorativa, no caso Halloween, só uso at, ok? Agora, se fosse no dia do Halloween, ficaria on Halloween day. Na véspera, on Halloween eve. Século, o que eu uso para século? In the century, nesse século. Midnight, que é meia-noite horário, at.
Mother's Day. Opa, tem uma data comemorativa com a palavra day, eu vou usar on Mother's Day. The Jurassic Period. Então, quando eu falo de um período histórico, eu uso in the Jurassic Period, no período jurássico. At night, à noite, horário. Birthday. Então, sempre que eu tiver a palavra birthday, eu vou usar a preposição on your birthday. Future, no futuro, in the future. No momento, como fica? At the moment. New Year's Eve, na véspera do ano novo, usei a palavra Eve, eu vou colocar on. Períodos do dia, qual preposição? In the morning. Dias da semana, on Monday. Então, o que eu uso para dias da semana? On Monday morning, na segunda de manhã. Nas manhãs, professor, in the mornings. Pessoal, agora prestem bem atenção. Quando eu me referir a continente, país, estado, cidade, bairro, eu vou usar a preposição in New York. At the traffic light, no semáforo, estou me referindo ao local, eu uso at. No final de semana americano, on the weekend. Sunday mornings, que são aos domingos de manhã, o que eu uso? On Sunday mornings. In the afternoon, ou in the afternoons, período do dia, à tarde, eu uso in. Easter, que é Páscoa. Espera aí, professor, aqui eu só tenho a data. Quando eu tiver só a data comemorativa ou temática, eu uso at. Agora, se eu tiver a palavra day ou a palavra eve, eu vou usar on. Christmas, a mesma coisa, at Christmas. E se fosse day, ficaria on Christmas Day. Opa, já dei a resposta do próximo, vou te falar, viu? On Christmas Day. Só um mês, o que eu uso? In December. On Tuesday afternoon, dias da semana, on. Opa, país, continente, cidade, bairro, o que eu uso? In South Africa, na África do Sul. Períodos do dia, in the evening, à noite. Friday, que é sexta, dias da semana, on. Mês, in October. Dentro do carro, é on the car ou in the car? Pessoal, presta atenção. Quando eu me referir a dentro de meio de transporte individual, eu uso in. Quando eu falar dentro do meio de transporte público ou coletivo, eu uso on. Aqui no caso é in the car. Opa, avião, fica on the plane. Por quê? Meio de transporte coletivo. In Paris, o que eu uso para cidade, país, continente? O que eu uso para país? In. Pessoal, pontos cardeais, no norte, no sul, o que eu uso, professor? In the north of Brazil. Na fazenda, eu uso in, eu uso at, eu uso on. Fiquei confuso, quem pode me ajudar? Sempre que for na fazenda, eu uso on, porque é uma casinha em cima de um pedaço de chão imenso, então on the farm. No campo, como que fica? In the field. The book is on the table. Pessoal, quando eu mencionar o nome da empresa, qual a preposição que eu uso? At Ford. Professor, se fosse nome genérico na empresa, no banco, no mercado, at the. No banco, eu posso usar at the bank se eu me referir. Mas se eu quiser falar dentro, eu uso in the bank. Dias da semana, on Wednesday. On Wednesday. Na quarta, na rua, on the street. Se fosse no inglês britânico, in the street. Na rodovia, on the highway. No teto, no telhado, on the roof. No balcão, em cima do balcão, on the counter. Na cozinha, como fica para compartimentos da casa, o que eu uso? In the kitchen. In the garage. Em cima da bicicleta, lembra do Arnold? Arnold is on the bike. No cavalo, on the horse. Dentro do táxi, que é um carro, in the taxi. Por quê? Meio de transporte individual. Quais são as três expressões? Em casa, at home. No trabalho, at work. Na escola, at school. Nossa, já dei a resposta de bandeja. Olha
Professor bonzinho, hein, pessoal? Pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado ao longo dessa aula. Esta é uma aula que o professor recomenda que vocês não assistam uma vez só. Assistam uma, assistam duas, assistam até 3 com calma e façam todas as anotações de todos os contextos que o professor passou, inclusive desse exercício aqui, no qual eu recapitulo os contextos das preposições, tá bom? Então estudem, porque preposição faz toda a diferença na hora de ler, escrever e falar. Thank you so much and have a fantastic day. Bye bye.